Malaquias, no hebraico, significa mensageiro de Deus. O livro de Malaquias é colocado como o último livro da seleção dos profetas, o que também o torna o último livro do Antigo Testamento. Isso é apropriado, visto que os mensageiros de Deus são o tema principal do livro de Malaquias. O profeta Malaquias entregou uma mensagem ao antigo povo de Deus e traz uma mensagem para nossos dias atuais. Seu livro inclui uma profecia de advertência e de outro mensageiro por vir. Nesse vídeo, você conhecerá a história do profeta Malaquias e quem são estes dois mensageiros que estavam por vir. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Malaquias. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A mensagem de Malaquias para Judá. Malaquias foi um profeta de Deus enviado aos judeus que haviam se reinstalado na Judéia e ao todo Israel em geral, descrito como os filhos de Jacó. Perto do final do livro, fica claro que Deus também está falando a toda a humanidade. Ele não suportará os pecados do homem para sempre, e o dia do julgamento está chegando. Deus também revela por meio de Malaquias que ele conterá sua ira se as pessoas retornarem a ele. Quando os judeus começaram a retornar de seus 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus os orientou a começar a restaurar Jerusalém e a construir o segundo templo, geralmente chamado de Templo de Zorobabel. A conclusão do templo em 516 a.C. permitiu aos judeus realizar os serviços e rituais do santuário. Muitos anos depois, os muros de Jerusalém também foram reconstruídos sob Neemias. Malaquias parece ter sido contemporâneo do governador Neemias, indicado por muitos temas comuns entre os dois escritores. Se caso vocês tiverem curiosidade sobre a história de Neemias, vou deixar um link aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando. A pureza espiritual. Quando eles retornaram à Judéia de seu cativeiro na Babilônia, os judeus se protegeram rigorosamente contra a adoração pagã de ídolos em sua terra, mas com o tempo, eles gradualmente cederam a esse pecado. No processo, eles também começaram a perder de vista os propósitos de Deus para eles. Foi durante esse período que Malaquias foi enviado para instruir e guiar o povo de Deus para uma vida mais pura. Malaquias revelou as deficiências espirituais e morais dos sacerdotes e também das pessoas comuns. O dízimo estava sendo negligenciado, o divórcio tornou-se comum e havia casamentos mistos com povos pagãos. Esse era um problema sério. Seus pecados eram a razão de Deus estar mais uma vez tirando sua propriedade física e posição de influência na região. A nação enfrentou seca, fome, pobreza e opressão de estrangeiros. A frouxidão moral e espiritual, o orgulho, a indiferença, a permissividade e o ceticismo estavam crescendo. Somente por um arrependimento de todo o coração, em todo o país, as bênçãos de Deus seriam restauradas novamente. Malaquias implorou a seus compatriotas que se humilhassem em oração. Somente por um arrependimento de todo o coração, em todo o país, as bênçãos de Deus seriam restauradas novamente. A liderança de Malaquias. Deus, por meio de Malaquias, repreendeu fortemente os sacerdotes de seus dias, dizendo: "Vocês se desviaram do caminho,
fizeste com que muitos tropeçassem na lei, porque não guardaste os meus caminhos, mas mostraste parcialidade na lei. O convênio de vida e paz que Deus fez com o sacerdócio levítico nos dias de Moisés teria trazido grandes bênçãos se os sacerdotes permanecessem fiéis. Agora Deus estava disposto a renovar suas promessas com os líderes espirituais dos dias de Malaquias, se eles fizessem as mudanças necessárias. O mensageiro. Em Malaquias 3, verso 1 declara: Vejam, eu enviarei o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Esta passagem prediz a vinda de João Batista e Jesus Cristo. João como meu mensageiro e o mensageiro da aliança como Jesus Cristo. Isaías também havia predito a vinda de alguém que anunciaria a vinda do Messias, Jesus Cristo. Veja, uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Veja também em Mateus capítulo 3, verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O anjo Gabriel visitou Zacarias, o pai de João Batista. Antes do nascimento de seu filho, o anjo disse a Zacarias que seu filho converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então Gabriel disse a Zacarias que seu filho iria adiante dele, isto é, Jesus, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e o desobediente à sabedoria dos justos, para preparar as pessoas para o Senhor. No primeiro século, os líderes religiosos judeus aparentemente entenderam e ensinaram que Elias viria antes do Messias. Quando questionado sobre isso por seus discípulos, Jesus disse-lhes que o falecido João Batista havia cumprido parte da profecia de Malaquias. Veja, os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhe digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. O dia do julgamento de Deus. Depois de anunciar a vinda de João Batista, Malaquias falou a seguir da segunda vinda de Jesus Cristo, dizendo: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem aguentará quando ele aparecer? Pois ele é como um fogo do fundidor. Pois eis que o dia está chegando, queimando como um forno, e todos os soberbos, sim, todos os que praticam o mal, serão restolho. E Deus acrescenta: e chegarei a vós para o julgamento, sereis uma testemunha rápida contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os exploradores, dos assalariados, das viúvas e dos órfãos, e contra os que rejeitam um estrangeiro, porque não temem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias avisou a todas as pessoas que um dia de julgamento estava chegando e que Deus traria rápida destruição para todos que transgredissem suas leis. No entanto, o povo não ficou sem esperança. As profecias de Malaquias sobre o julgamento de Deus foram acompanhadas de apelos para que o povo fosse fiel e obediente. Veja, volta para mim e eu voltarei para ti. Deus não muda o seu desejo de que a humanidade o busque enquanto pode ser encontrado. O outro mensageiro. Nas palavras finais de sua mensagem, Malaquias compartilha a promessa de Deus: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e bata na terra com maldição. Aqui a profecia aponta para um mensageiro que viria no espírito e poder de Elias, assim como João Batista veio com uma mensagem semelhante. Também aponta
para uma obra da Igreja de Deus no tempo do fim. Ao cuidar das pessoas a quem Deus chama, a Igreja está convertendo o coração dos pais aos filhos, assim como o coração dos filhos aos pais, de modo a estrutura física familiar é restaurada e renovada. A pregação da Igreja ao mundo também leva os corações das pessoas que são filhos de Deus pela criação de volta a Ele, como já disse, seu Pai Celestial. Este processo de abandonar o pecado e obedecer a Deus é chamado de arrependimento. É o que Malaquias exortou o povo a fazer em seus dias, e é o que João Batista exortou o povo a fazer no primeiro século. Jesus Cristo também exortou as pessoas a se arrependerem. Jesus disse aos seus discípulos que o arrependimento e a remissão dos pecados devem ser pregados em seu nome a todas as nações. A igreja que Jesus fundou continua hoje a advertir as pessoas de que a lei de Deus ainda existe e que devemos nos arrepender de nossos pecados. Nesse mundo mau, as pessoas por natureza estão cada vez mais afastadas de seu Pai Celestial e de suas expectativas de como deveriam viver. Nunca houve uma necessidade maior de uma obra de Elias. O futuro Israel e Judá. O antigo Israel frequentemente falhava em sua comissão ordenada de ser um farol de luz espiritual para as nações ao seu redor. Mesmo assim, Deus disse que seu propósito permaneceria. Refletindo sobre este ponto, Deus disse: "Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos." Séculos antes, o profeta Isaías anunciou a mensagem de Deus sobre o futuro arrependimento e liderança espiritual de Israel no mundo, dizendo: "Por amor de Sião, não guardarei a minha paz, e por amor de Jerusalém, não descansarei até que sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como lâmpada que arde. Os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória." Uma promessa para a igreja. O profeta Malaquias foi enviado para assegurar ao seu povo que Deus ainda os amava, mas exigia deles honra, respeito e fidelidade. Deus deu ao povo um aviso de que o julgamento viria para purificá-los de seus pecados, a menos que se arrependessem. Deus então inspirou Malaquias a compartilhar uma promessa especial que Deus faria àqueles que seriam seu povo fiel e obediente. Essa recompensa é um lugar eterno em seu reino. Veja, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. A morte do profeta Malaquias. Na Bíblia, nos 4 capítulos de seu livro, não é revelado a causa de sua morte. De acordo com o Talmud, Malaquias morreu quando o Espírito Santo afastou-se de Israel. Um livro pseudo-epígrafo, Devitz's Prof, diz que ele morreu com idade mediana, que não chegou em sua velhice e morreu. Foi enterrado no seu próprio país com seus pais. Malaquias é o último dos profetas menores. Seu nome não é citado em mais nenhum livro da Bíblia. Entre o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e o profeta João Batista no Novo Testamento, houve um período de 400 anos.